Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns livros que estão em promoção no site da Amazon. Vou focar aqui em livros teóricos da área de letras, né? Eu vou começar a dividir esse tipo de vídeo, falar num determinado vídeo sobre livros de letras, no outro livros literários, em outro livros sobre educação, que também às vezes eu acabo não trazendo tantas obras sobre educação, mas que é muito importante para a formação de um professor e para o interessado de um modo geral. Então hoje vai ser mais focado mesmo em linguística e literatura, né, teoria literária, para contemplar as áreas teóricas do curso de letras. Eu sempre sigo o critério de pegar livros que estejam numa boa promoção, né, num bom valor. Então, vou priorizar descontos de 20% ou mais, tá? Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você vá lá, dê uma olhada nos livros e, se for o caso, que os compre através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter o canal. É sempre muito importante incentivarmos a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E claro, se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Começando com a parte de literatura, eu trago aqui duas obras de historiografia literária. E são dois livros que eu considero essenciais, eu sempre indico aqui no canal quando o assunto é historiografia literária, que são A Literatura Portuguesa e A Literatura Brasileira através dos Textos, ambos de Masson Moisés. Esta obra aqui, A Literatura Brasileira através dos Textos, ela é uma mescla de historiografia com antologia literária, mas é muito bom justamente porque você tem aqui uma pequena biblioteca da literatura brasileira num livro só, e com pequenas introduções históricas a cada período, né? Romantismo, realismo, etc. Já A Literatura Portuguesa, ele é realmente uma obra de historiografia, então ele conta a história da literatura portuguesa ao longo do tempo, por mais que utilize um ou outro exemplo, né, mas o grande objetivo é mesmo histórico. Uma obra fundamental também é A Personagem de Ficção, uma obra de 4 autores, Antônio Cândido, Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado e Paulo Emílio Sales Gomes. Este livro ele é dedicado ao tema da personagem, né? Ou seja, uma das características do texto narrativo que são sempre abordadas, né? Dos 5 componentes de um texto narrativo, junto com o enredo, com o narrador, etc. E aqui nós temos abordagens bem bacanas, porque nós temos tanto um texto inicial, introdutório sobre a personagem de um modo geral, quanto depois a personagem do romance de Antônio Cândido, que é essencial, a personagem no teatro de Anatol Rosenfeld, que é um dos grandes especialistas em teatro no Brasil. Então um livro muito bom, embora fininho assim. Outro livro também muito bom é o Teoria da Literatura, uma introdução, de Terry Eagleton, uma das obras de teoria literária mais utilizadas, mais indicadas, mais aplaudidas pela Academia Brasileira atualmente, né? Um livro que certamente para o estudante de letras é importante ter, porque vai estar na base de muitas das discussões nos cursos de letras. Aqui um livro mais curtinho e para você entender a literatura como um todo, né? Ou seja, para você ter uma noção de como que o acontecimento literário se realiza nas suas várias vertentes, tanto aqui uma discussão sobre literatura, sobre ensino de literatura, sobre a disciplina que estuda a literatura, quanto também sobre gêneros literários, e aí vai falar da poesia, vai falar da prosa. Um livro que abrange bastante, é lógico, né, sem aprofundar em nada, afinal de contas é uma obra introdutória, inclusive o título é bem honesto, porque a obra se intitula Notas de Teoria Literária. Então é bem isso, né, são notas, textos, capítulos curtos, capítulos bem didáticos. Então Afrânio Coutinho, que é o autor da obra, teve o cuidado de pensar realmente num público iniciante, então ele não foi muito hermético, não fez referências a obras que o estudante não tem a mínima noção de onde encontrar ou coisa do tipo. É aquele texto direto e bastante didático. Em breve eu farei aqui no canal, em breve mesmo, nos próximos dias, um vídeo sobre teoria da literatura,
onde eu vou apresentar a disciplina. Você que está entrando no curso de letras, você que está entrando no curso de letras, quer entender melhor a teoria literária, o vídeo vai ser bem interessante nesse sentido. Vou dizer por que eu acho a disciplina importante, por que eu sou um adepto da teoria literária, né, enquanto disciplina, enquanto preocupação acadêmica. Eu que inclusive lancei um livro de teoria literária recentemente. Fica sempre o convite para que você que ainda não o conhece, que vá lá, o link vai estar na descrição do vídeo também, e o baixe gratuitamente, porque o livro é disponibilizado de forma gratuita na internet. Ele que é parte de um estudo maior sobre a natureza do acontecimento literário como um todo, né? Tratando de gêneros literários, do próprio estudo da literatura, a análise literária, mas eu optei por deixar aí disponível para o público de forma gratuita, principalmente porque eu sei que tem muitos de vocês que têm a necessidade de ter uma obra, acesso a uma obra introdutória. Eu trato de muitos aspectos, descrevo a literatura desde a sua gênese com o autor lá, até a sua recepção por parte dos leitores, passando pela natureza do texto literário em si. Enfim, fica sempre o convite, tá? Já na parte de linguística, nós temos aqui o primeiro livro, Dicionário de Linguística, de Jean Debois, um livro que eu sempre acho fundamental numa biblioteca de um estudante iniciante. Foi fundamental para mim porque foi um dos primeiros livros, acho que foi um dos primeiros 20 livros que eu comprei assim que entrei em letras, e foi fundamental, né? Quando você ainda não tem tantas obras, você ter um livro que, ainda que de forma bem resumida mesmo, bem concisa, trate dos aspectos, dos conceitos, dos temas, das áreas de estudo da linguística, é fundamental. Então eu estudei muito por isso aqui, é um livro que foi fundamental para mim. Eu acho que todo estudante de letras deve ter. Trago aqui duas obras sobre gêneros literários, é um tema também muito importante dentro do curso de letras. Se ter um dicionário é bom para lhe dar uma amplitude de abordagem, ter livros sobre gêneros textuais é importante para você aprofundar seus estudos dentro de um dos campos mais explorados e mais importantes dos estudos da linguagem. Aqui eu trago os gêneros textuais e ensino. Não é esta edição, é a edição mais nova que sai pela editora Parábola agora, que está sendo vendida com desconto na Amazon. Um livro que é organizado por Ângela Paiva Dionísio, Ana Raquel Machado e Maria Auxiliadora Bezerra, nossa professora aqui da Universidade Federal de Campina Grande. Livro fundamental que, entre os vários textos importantíssimos, tem a introdução de Luiz Antônio Marcuschi ao tema, o primeiro capítulo lá, que é um dos textos mais conhecidos no Brasil sobre a questão dos gêneros textuais. O Dicionário de Gêneros Textuais, eu tenho um vídeo falando especificamente sobre este livro. Na verdade, eu tenho um vídeo falando sobre livros que tratam de gêneros textuais, em que eu falo também aqui do livro Gêneros Textuais e Ensino, mas tem um vídeo específico sobre o dicionário, então você pode ir lá dar uma olhada para ver como que o livro é organizado e para entender a importância de se ter um dicionário de gêneros textuais, que você pode achar que é uma coisa irrelevante, mas na verdade é muito interessante. Eu sou um defensor do estudo da história das áreas de conhecimento, das ciências, das disciplinas. Eu acho que dificilmente você vai compreender realmente um determinado campo do estudo se você não sabe como que aquelas preocupações começaram, quais os principais pesquisadores que se debruçaram sobre aquele tema, os grandes debates que foram travados ao longo da história dentro daquela área do saber, as sucessões de conceitos, de descobertas, de equívocos que foram sendo descartados, etc. Então, entender a história de uma área é fundamental. E aqui nós temos o História da Linguística, de Joaquim Matoso Câmara Júnior. Aqui nós temos a edição revista e comentada, que sai pela editora Vozes. Um livro revista e comentado por Valdir do Nascimento Flores e Gabriel de Ávila Otero. É muito bacana esse trabalho de resgate que a editora Vozes está fazendo da obra de Joaquim Matoso Câmara Júnior. Não se tratam de reimpressões apenas. É lógico que a Voz já vinha publicando a obra de Matoso Câmara, eu tenho aí alguns livros nas edições antigas, mas agora nós temos
livros que situam a produção de Matoso Câmara Júnior no contexto atual, né? Ou seja, trazendo a contribuição de todo um desenvolvimento da ciência linguística que Matoso Câmara não pôde acompanhar. Afinal de contas, é um autor que faleceu na década de 1970, me falha agora o ano, mas então todo o desenvolvimento da linguística nos anos finais do século XX e agora no século XXI, todo esse boom que houve, não está na sua obra, não estava originalmente. E esses livros situam o autor melhor no campo da linguística e tendo em vista todo esse desenvolvimento que teve. E isso é fundamental, né? E claro, aqui com um livro de abordagem histórica que é sempre muito relevante. E claro que eu não poderia deixar de trazer também, sempre tem alguma coisa dela, né? Ingedor Kor, Ingedor Vilaça Kor, uma das grandes linguistas do nosso país. E aqui nós temos A Coesão Textual. Um livro que está saindo, eu não estou dizendo hoje o valor dos livros para ser mais rápido no vídeo, mas este aqui tem que dizer, porque o livro está saindo por R$ 12,60. Lógico, é um preço baixo, dada a relevância do tema e do livro e da autora, mas os livros de Ingedor Kor, pelo contexto, geralmente têm um preço mais baixo, né? E num país como o nosso, que infelizmente tem livros em preços muito altos, você encontrar obras de relevância por um preço acessível é muito bacana. Então, vale muito a pena, porque é um tema também muito relevante. Então, eu acredito que o vídeo foi bem abrangente. Nós tratamos tanto da historiografia literária, quanto da teoria literária mesmo, história da linguística. Então, tem livro aí para todos os gostos e para todas as necessidades. E sempre fica o meu desejo, o meu interesse que vocês tenham se sentido instigados a conhecer algum ou alguns desses livros. E claro, como eu sempre faço, fica aqui o convite para que você interaja com o vídeo, que deixe seu comentário, sua sugestão para vídeos futuros. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.